Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, mais uma vez, continuando o nosso estudo sobre algumas mensagens, dentro das escrituras que Deus fala muito conosco, Então, hoje eu vou compartilhar mais uma palavra com vocês que eu acredito que vai edificar muito a vida de cada um que assistir essa gravação futuramente, sobre a companhia protetora de Deus, que está lá no Salmo 27, que fala assim: O Senhor é minha luz, é minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, meus adversários, e que tropeçarão e cairão, ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar suas orientações no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo. Ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones. Ó Deus, meu Salvador, ainda que me abandone, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me, ó teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor. O que esse salmo nos mostra é muito sobre a história de Davi, Davi, ele foi, antes dele ser o famoso rei de Israel, ele enfrentou muitos perigos, Ele começou ainda jovem, pastorear ovelhas, Ele passou por muitas lutas, muitas perseguições. Ele protegeu o seu rebanho, de ataques de animais selvagens, que viviam naquela época, Ele enfrentou, mesmo ele sendo jovem, ele enfrentou um gigante, Ele enfrentou Golias, o gigante. Então ele ele enfrentou o gigante Golias, mas venceu, Ele venceu porque ele tinha a certeza, a convicção que Deus ia ajudar ele, E realmente ele teve essa convicção que Deus ajudou ele para enfrentar um gigante, Que ele era um jovem pastor de ovelhas, Ele era um jovem ainda, Então ele tinha essa convicção que Deus ia ajudar ele no momento
momento que ele ia precisar mais da sua ajuda, né? Ele sabia ali que Deus, ele estava ali protegendo ele a todo momento, né? Então, por isso, Deus é a razão da nossa confiança, né? Ele é o nosso protetor, apesar que vai ter algumas situações que nós vamos ter medo, nós vamos nos ficar aflitos por alguma coisa, né? Mas nós temos que ter essa convicção. Nós devemos sempre clamar ao Senhor, né? Ele está sempre ali para nos livrar, né? Ele é o nosso refúgio em meio a todos os nossos problemas, né? Todos os nossos problemas, né? Assim como nesse salmo, no começo do salmo, no salmo 27, no versículo 1, fala assim: o Senhor é minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Muitas vezes nós passamos por problemas que nós achamos que são impossíveis de resolver, né? Aparentemente a gente cria algo na nossa mente que a gente pensa que todo problema que nós formos passar por alguma situação na nossa vida, nós achamos que esse problema não tem solução, né? É impossível de resolver. Aparentemente a gente acredita que tudo parece estar contra nós, né? Mas quando nós confiamos plenamente em Deus, Ele vai resolver todos os nossos problemas, né? Para Ele não existe problema sem solução, né? Ele praticamente é a porta de entrada para resolver todos os nossos problemas, né? Nós devemos sempre confiar nele e acreditar que ele vai nos ajudar plenamente em todas as nossas batalhas, né? Em todos os nossos problemas, ele está lado a lado conosco, né? Ele é o nosso porto seguro, né? Ele tem ele é o nosso porto seguro porque ele tem um lugar seguro para conosco, né? Nós não devemos ficar com medo, né? Nós não devemos ficar atormentado, né? Ficar preocupado com alguma dificuldade que nós vamos passar em algum momento da nossa vida, né? Nós devemos sempre nos alimentar sempre da palavra, né, de Deus e pedir sempre a orientação que Ele vai nos ajudar, né? Principalmente nos momentos de dificuldade que nós encontramos a nossa força, né? Mas essa força, ela praticamente vem de Deus, né? Deus que é o nosso porto seguro, né? Porque ali, quando nós temos essa convicção, que nós confiamos plenamente em Deus, Ele vai nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, né? É quando nós sentimos muita presença de Deus na nossa vida e temos essa segurança, né? Que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar o porto seguro que nós precisamos para enfrentar todas as dificuldades. Nós vamos ter um alívio, né? Uma paz, uma segurança muito grande, que não vai ter cadeia que vai nos tirar essa paz, né? Não vai tirar essa paz, né? Porque mesmo que a gente não acredita, mas o Deus ouve as nossas súplicas, né? Isso acontece muito quando a gente faz muita oração, né? Mesmo que a gente pensa que as nossas orações não são ouvidas, mas Deus ouve, né? Ele ouve o nosso clamor, porque Ele é um Pai amoroso, né? Ele é misericordioso, Ele sabe de todos os nossos problemas, né? Nós só devemos pedir com fé, né? Pedir com súplica, né? Porque Ele não vai nos abandonar, né?
Ele vai nos ajudar em todos os momentos de dificuldade na nossa vida, né? Nós não devemos passar por momentos de insegurança, né? Nós não vamos ficar com medo, né? Ou mesmo com ansiedade. Mesmo com ansiedade, com insegurança, né? Com medo com muitas preocupações também que nós vamos passar por algum momento, né? Eu sei que é normal a gente se sentir inseguro, né? Principalmente quando a gente vai fazer alguma coisa nova que a gente não conhece. Mas quando a gente tem essa convicção de realmente esperar no Senhor, que Ele vai fazer, Ele vai nos ajudar, né? Eu sei que esperar, que ter essa paciência, né? Essa paciência que aparentemente é uma virtude que nós recebemos, mas eu sei que muitas vezes esperar não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes a gente quer que Deus realize alguma coisa na nossa vida para imediato, né? A gente quer que aconteça o mais rápido possível. Só que muitas vezes acontece, a gente fica frustrado, mas a gente deve ter sempre essa convicção, essa virtude. Nós temos que pedir também que Deus nos dê muita paciência para esperar, né? Eu sei que muitas vezes isso de esperar não é uma tarefa fácil, mas nós devemos sempre confiar em Deus, né? Porque quando nós confiamos em Deus, que Ele vai fazer, que Ele tem um tempo determinado para fazer tudo que... Ele tem um tempo determinado para as coisas, né? Vai acontecendo as coisas que tem acontecido na nossa vida, mas vai acontecendo aos poucos, né? Nós devemos fazer uma coisa de cada vez, né? Nós devemos fazer uma coisa de cada vez. A gente não deve fazer coisas apressadas, né? Por que eu falo apressada? Para Deus, Ele não tem pressa, né? Ele faz tudo num tempo determinado, né? Algumas coisas até acontecem num tempo recorde, né? Mas quando nós temos um tempo de intimidade maior com o Senhor, né? Nós ouvimos sempre a palavra, né? Nós oramos por um período, né? Até que acontece. Porque os planos de Deus, eles são maiores que os nossos, né? Então, nós devemos ter essa convicção que nós devemos sempre confiar em Deus, né? Primeiramente. Porque o controle da nossa vida está nas mãos dele, né? Então, mesmo que as circunstâncias atuais que a gente passa, que a gente percebe que vai mudando conforme a gente vai crescendo, em alguma fase da nossa vida, né? Mesmo que algo na nossa vida vai mudar, vai passar por algum momento de transformação, né? Os planos de Deus não mudam, né? O plano de Deus ali, naquele momento, é constante, né? Ele vai fazendo a gente crescer de uma forma que muitas vezes a gente não acredita que Ele faz, né? E realmente Ele cumpre tudo na nossa vida porque Ele tem um propósito muito grande, né? Ele quer realizar algo na nossa vida muito grande, né? Então nós temos que ter essa disponibilidade de realmente confiar, né? De fazer algumas mudanças necessárias que vão nos fazer crescer ainda mais, né? Então por nós devemos ter essa convicção de nunca desistir, né? Mesmo que algum momento da nossa vida vai ser uma tarefa difícil, né? Vai ser algo doloroso, né? Nós não devemos desistir, né? Porque quando nós pensamos que algo na nossa vida
que parece muito difícil, mas quando nós temos a convicção que Deus está do nosso lado, nos ajudando a passar por aquele processo, a vitória vai ser muito grande, né? Então, nós devemos sempre esperar no Senhor, né? Nós devemos meditar muito na palavra, né? Nós devemos nos sentir como encorajamento, né? Nós não devemos desistir, né? Nós não devemos nunca perder a fé, né? Porque muitas vezes a gente passa por algum momento difícil, isso é normal, todo mundo passa por algum momento de difícil. Mas quando nós temos a confiança plenamente em Deus, que Ele está ali nos ajudando, nós vamos crescendo, nós vamos ter essa força, né? Que Ele realmente nos ajuda, né? Ele é a nossa fonte real da nossa principal alegria, né? É dentro dele que nós encontramos ele que nos dá coragem, né? Principalmente para enfrentar alguma coisa que a gente nunca imagina que ia fazer, né? Ele nos dá esperança, né? Porque nós somos capazes de fazer muita coisa, né? Se a gente confiar plenamente em Deus, que Ele vai nos ajudar a fazer tudo o que a gente pedir, muitas vezes até o que a gente não vai pedir, Ele já sabe, né? Então Ele vai nos dar, Ele vai fazer muitas vezes a gente sair daquela zona de conforto que a gente vive, né? Ele vai fazer a gente fazer algo que nunca a gente imaginava que ia fazer, né? Ele vai nos dar força, né? Vai nos dar coragem, vai nos dar espírito de ousadia, né? Para quebrar todas essas investidas do inimigo que tenta nos desencorajar a perder a confiança em Deus, né? Nós devemos repelir sempre o inimigo falando palavras de autoridade, né? Nós devemos ter muito ânimo, né? Nós não devemos deixar o inimigo tentar nos desanimar em fazer alguma coisa para a obra do Senhor, né? Nós devemos ter sempre esse desejo profundo de ouvir a voz de Deus, né? Porque muitas vezes a voz de Deus vai vir de uma forma tão sutil que a gente não vai perceber. Por isso nós devemos ter sempre os olhos atentos, né? Os olhos atentos para saber ouvir o que Deus realmente quer falar conosco em algum momento, né? Através de Deus que nós temos essa confiança de que Ele vai nos dar tudo o que nós pedimos. E até mesmo o que a gente não pedir, Ele vai nos conceder, né? Então, quando no começo do Salmo, no versículo 27, ou no Salmo 27, o versículo no versículo 1 a 3, fala muito essas palavras, né? Que o Senhor é minha luz, né? Que Ele é o mesmo, que dentro da salvação dele que nós encontramos refúgio, né? Ele está dizendo, eu não tenho medo, porque Deus está comigo, né? Então, mesmo quando o inimigo tenta nos derrubar de alguma maneira, a gente deve permanecer sempre confiante no Senhor, né? Nós devemos seguir sempre o exemplo de Davi, né? Nós devemos ter sempre essa segurança que nós temos, que tem Deus, que Deus vai nos proteger, né? Deus é a nossa luz, né? Que vai nos libertar do espírito da morte, né? Vai nos libertar das trevas, né? Vai nos dar
toda a segurança que nós precisamos para passar por algum momento de dificuldade, né? Mesmo quando a gente perceber que vai ter algum momento que nós vamos sentir medo em alguma coisa, mesmo quando o medo bater a porta, Deus vai nos ajudar em todos os momentos que nós passamos, né? Isso se aplica muito na questão eu vou fazer uma conexão com uma questão da ansiedade. Quando a gente está preocupado com alguma coisa, quando nós estamos preocupados com alguma coisa, né? Quando nós vemos que aquilo que nos preocupa aquilo que nos preocupa, nós criamos algo na nossa mente que muitas vezes a gente acredita que aquilo que a gente for fazer é muito grande, né? É algo extraordinário que a gente acredita que a gente não é capaz de fazer. Mas Deus nos capacita, nos mostra que nós somos capazes de fazer tudo o que Ele nos direciona para fazer. Então, nós temos que ter sempre essa convicção, essa confiança, né? Que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma, né? Mesmo que a gente pense que nós somos um pouco pequenos, né? Pequenos para fazer aquilo que Deus determinou para fazer na nossa vida, Ele nos capacita, né? Nos dá forças para enfrentar todas aquelas batalhas, né? Ele vai nos dando força aos pouquinhos, né? Em muitas passagens mesmo da Bíblia fala que Deus nos dá o espírito de coragem, né? Nos dá o espírito de coragem, de determinação, né? De enfrentar todos os nossos problemas, né? Deus sempre nos dá o espírito de coragem, não de covardia, né? Porque eu sei que muitas vezes nós vamos passar por situações que nós vamos nos preocupar com muita coisa, né? Que tenta tirar o nosso foco de fazer aquilo que Deus nos concedeu, né? Porque muitas vezes a gente está tão preso, com muito medo, né? Com muita preocupação que nos atrapalha muitas vezes de receber muitas vezes as bênçãos que Deus quer atribuir na nossa vida, né? Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com muita coisa na nossa vida, que muitas vezes a gente recebe algo de Deus que Ele quer que a gente compartilhe com todo mundo, né? Então, Ele nos concede muitas bênçãos, né? Ele fala para nós sempre compartilhar aquilo que nós recebemos, né? Então, Ele nos dá o espírito da ousadia, né? Para enfrentar esses medos, né? Essas ansiedades, essas inseguranças. Porque essa insegurança, esse medo, né? Essa aflição que a gente sente na nossa vida, muitas vezes é o inimigo tentando nos afastar, tentar tirar o nosso foco do que realmente Deus quer falar conosco, né? E realmente Deus, Ele quer falar muitas coisas boas na nossa vida, né? Ele quer nos encorajar a continuar fazendo a obra dele, né? Então, Ele sempre nos dá esperança, né? Ele sempre nos encoraja a fazer tudo o que Ele quer realmente que a gente precisa fazer, né? Então, Ele sempre nos dá força, né? É através dele que nós encontramos. É sempre a palavra, que Ele nos dá força, né? Nos dá coragem para enfrentar, né? Ele é bom o tempo todo, né? Então, Ele vai nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, né? Mesmo assim que nossos problemas sejam pequenos ou sejam mesmo grandes, né? Ele vai nos ajudar para fazer tudo, né? Então,
Quando nós temos essa convicção que nós somos capazes de fazer tudo o que Ele determina para fazer na nossa vida, Ele vai nos dar toda a coragem, né? Então nós não devemos ter essas preocupações, né? Não devemos ter essas aflições, né? Nós não devemos nós não devemos ter essas preocupações que tentam tirar o nosso foco, que é Cristo, né? Por isso nós devemos ter sempre essa convicção, essa confiança, né? Essa coragem de confiar plenamente em Deus, né? Que Ele vai realmente nos ajudar a fazer tudo que a gente precisa, né? Ele não vai nos abandonar para fazer tudo, né? Porque é dentro dele que nós encontramos nós encontramos paz, né? Nós temos a nossa força renovada, né? Então isso nos mostra isso nos mostra muito que nós devemos viver sempre na presença de Deus todos os dias, né? Nós devemos sempre louvar, sempre clamar, sempre meditar, sempre na palavra de Deus, né? Porque Ele está ali para ouvir, para realmente nos ouvir em todos os nossos pedidos, né? Mesmo que vai algum pedido que vai acontecer de não acontecer no período que a gente quer, Ele vai realizar naquele tempo determinado, né? Então ele é o nosso, ele é a nossa luz, né? O nosso refúgio, que dá toda a direção que a gente precisa, né? Então, nós devemos ter sempre buscar esse porto seguro, né? Esse porto seguro o Senhor vai nos acolher, né? Ele vai nos dar toda a força que precisamos, né? Ele vai nos proteger com toda mentira, né? Ele vai nos proteger com toda mentira que o diabo tenta nos tirar o nosso foco, né? Ele vai nos sustentar com amor fiel, né? Ele vai nos proteger, ele vai nos dar força para enfrentar todas essas batalhas, né? Ele vai nos ajudar para enfrentar todas essas batalhas, né? Porque Ele sempre é a nossa luz, né? Ele vai nos ajudar em todos os momentos. Em todos os momentos de súplica, né? De direção, né? Porque Ele vai nos fazer um caminhar que é um porto seguro, né? Porque ali quando nós temos a plena convicção que Ele vai nos proteger de todo mal, Ele vai nos proporcionar sempre coragem, né? Porque eu sei que muitas vezes nós vamos passar por momentos de medo, né? De insegurança, de ansiedade, com muita preocupação na nossa cabeça, que o inimigo vai tentar nos desvirtuar do nosso foco, né? Mas nós devemos entender pelo contrário, né? Porque quando nós sempre meditamos na palavra, né? Sempre desacreditamos dessas mentiras, né? Que o inimigo tenta nos desvirtuar do amor de Deus. Deus realmente é o nosso porto seguro, né? Então tudo que a gente for fazer para clamar o nome dele, né? Sempre que nós formos fazer alguma coisa para ele, nós temos que ter realmente uma intimidade com ele, né? Porque é dentro da palavra de Deus que nós vamos encontrar todo esse porto seguro, né? De toda essa
intimidade, né, de todo essa proteção, né, que ele realmente ele vai nos ajudar em tudo que nós formos fazer, né? Ele não vai nos abandonar, ele vai nos proteger de toda preocupação, né? Ele vai nos tirar todo medo, né? Toda angústia, toda aflição que o inimigo tenta nos desvirtuar de fazer realmente a obra dele, né? Então nós devemos, esse salmo nos reflete primeiramente esse salmo reflete muito sobre a proteção divina, né? Deus ele vai nos proteger de uma forma realmente muito grande, né? Ele vai fazer nós superarmos todo medo, né? Toda ansiedade, toda preocupação. Ele vai fazer nós acalmar principalmente o nosso coração, porque muitas vezes quando a gente passa por algum momento de ansiedade, principalmente, o nosso coração fica muito acelerado, né? Então, vai nos dando um aperto muito grande, né? Vai fazendo, vai fazendo nós, muitas vezes, ficamos, muitas vezes, travados, né? Porque vai acontecer momentos que ele quer que a gente faça alguma coisa em respeito a alguma coisa, né? Principalmente quando a gente for fazer alguma coisa, principalmente quando a gente for orar, principalmente quando a gente for fazer alguma coisa, né? Seja algum momento de louvor, seja algum momento de oração, seja alguma coisa que antigamente a gente não fazia por medo mesmo, por segurança de não acreditar que a gente realmente era capaz de fazer aquilo. Deus nos capacita, né? Ele vai nos dar a coragem. Nós devemos enfrentar esse medo com medo mesmo, que é normal que a gente vai sentir esse medo. Mas quando nós confiamos plenamente em Deus, que Ele vai nos capacitar para fazer tudo, muitas vezes nós vamos receber, muitas vezes nós não devemos confiar plenamente no nosso próprio entendimento, né? Porque muitas vezes nós até conseguimos falar alguma coisa, em algum momento que nós fomos falar em alguma coisa, em algum momento que nós formos falar alguma coisa, Deus vai nos dar força para enfrentar tudo aquilo, né? Ele vai nos dar todo o suporte para enfrentar todo aquele medo, né? Ele vai nos dar aquela unção que a gente precisa para enfrentar aquele medo, né? Muitas vezes ele vai nos ajudar até mesmo em oração, porque muitas vezes quando a gente vai fazer uma oração, mesmo que ela seja simples, a gente fica até um pouco com medo, né? Até mesmo a gente fica um pouco com ansiedade, né? Com um pouco de insegurança de saber como orar. Mas quando nós temos essa convicção, essa confiança plenamente em Deus, as palavras elas vão sair de uma forma natural, né? Nós não devemos ter medo, né? Nós não devemos ter essa insegurança, né? Essa aflição na nossa vida, né? Deus, Ele vai nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, né? Ele vai nos dar força para enfrentar esses medos, né? Ele vai tirar toda a nossa ansiedade, né? Todas as nossas preocupações de toda a nossa vida. Ele vai nos dar realmente coragem para enfrentar todos esses medos, né? Então, nós não devemos ficar preocupados, né? Porque eu sei que muitas vezes a gente passa por algum momento difícil, de dificuldade, né? Mesmo com algum momento de angústia, mesmo com algum momento de aflição na nossa vida, porque muitas vezes isso está mais relacionado com ansiedade do que confiança, né? Porque
porque nós devemos ter sempre essa convicção de sempre confiar plenamente no Senhor, né? Nós não devemos confiar plenamente em outras coisas. Nós devemos ter sempre essa busca por direção, né? Por convicção que Deus ele vai nos ajudar realmente, né? Ele vai nos abrir todas as portas, né? Ele vai realmente nos dar essa coragem que a gente precisa, né? Porque muitas vezes ele vai usar pessoas, ele vai usar pessoas muitas vezes, pessoas improváveis, né? Ele vai nos dar algo, ele vai falar algo na nossa vida que vai mudar a nossa perspectiva de pensar, né? Ele vai fazer a gente ter uma visão diferente, né? Ele vai fazer nós termos uma coragem que muitas vezes a gente, no começo a gente vai ficar muito surpreendido, né? E Deus nos surpreende de várias maneiras, né? Ele vai fazer a gente receber algo de Deus, ele vai realmente nos fazer falar alguma palavra de encorajamento, né? Alguma palavra que vai fortalecer aquela pessoa que estava precisando de alguma palavra de força naquele momento de dificuldade, né? Porque realmente a gente passa por todo problema, todo momento de dificuldade. É normal a gente passar por algum problema de dificuldade, né? Mesmo que a gente vai passando por algum momento de dificuldade, né? Algum momento que realmente a gente vê que realmente sozinho a gente não consegue, né? Sempre a gente, tudo que a gente for pedir, tudo que a gente for orar, tudo que a gente for louvar em momentos específicos, a gente deve plenamente confiar e agradecer por tudo que Deus, que ele já fez e ele vai fazer por nós futuramente, né? Então nós devemos sempre ter essa convicção de buscar a direção em Deus, né? Que ele realmente ele vai nos dar toda a confiança, né? Toda a mudança de entendimento, né? Porque nós devemos sempre confiar em Deus que ele vai fazer, né? Ele vai cumprir tudo na nossa vida, né? Ele vai cumprir, ele vai nos dar clareza, né? Ele vai nos dar entendimento, né? Ele vai mudar nosso jeito mesmo de pensar, né? Ele vai nos dar força para enfrentar todos aqueles problemas, porque para ele não existe problema sem solução, né? A gente pode até acreditar que nenhum problema tem solução, né? Mas quando nós temos essa verdade, quando nós realmente acreditamos nessa verdade, que nós devemos entregar, nós devemos ter essa confiança plenamente em Deus, né? Ter essa convicção que realmente ele vai nos fortalecer cada dia mais na nossa fé, né? Ele vai nos proporcionar uma coragem que nós mesmos, aparentemente, no começo a gente vai ficar um pouco surpreso, né? Mas realmente isso é o mover de Deus na nossa vida, né? Quando nós temos essa coragem, quando nós temos essa convicção que Ele está ali nos ajudando a todo momento, nós conseguimos quebrar todas as barreiras, né? Nós conseguimos, nós quebramos, né, toda a barreira da ansiedade, né, toda a barreira da insegurança, toda a barreira do medo, né? Isso realmente quando nós temos essa convicção dessa verdade, que Deus vai nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, não tem ansiedade, não tem medo, não tem insegurança, não tem angústia que vai prevalecer dentro de nós, né? Isso tudo, quando nós temos essa convicção que Deus vai nos ajudar em todos os momentos difíceis da nossa vida, esses
tópicos que eu falei, eles vão desaparecer aos poucos, né? Ele vai desaparecer aos poucos e logo logo isso não vai fazer mais parte da nossa vida, né? Porque isso vai desaparecer da nossa vida, né? Acredito que isso vai desaparecer totalmente da nossa vida, né? Acredito que seja, acredito que hoje era essa mensagem, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, que o que eu falei aqui eu acredito que vai edificar muito a vida de alguns aqui, né, até mesmo de todo mundo que for ouvir esse vídeo gravado. É isso.